Vamos lá. A história que eu vou contar, ela começa, na verdade, ela foi a história baseada no livro, né, lá do Chico Xavier, né, Psicografia do Emmanuel, que é o Paulo Estevão. E essa história ela começa com o Estevão, que na verdade se chamava inicialmente de Gesiel. O que acontece? Eles eram membros de uma família que sofria toda uma perda financeira por conta das leis do Império Romano. E a mãe dele, né, a mãe do Gesiel, ela já era falecida, e aí morava apenas o pai, ele e a irmã Abigail. O pai participa de uma manifestação contra o governo, né? E ele é preso e o Gesiel tenta, ainda né, bastante jovem, ele tenta se colocar ali para ser punido no lugar do pai, que foi condenado a um certo número de chibatadas ali. E aí o cara que está julgando, ele faz o quê? Em vez de ele deixar ele sofrer as chibatadas no lugar do pai, ele fala para que os dois levem a mesma quantidade de chibatadas. E aí, mesmo ali né, dentro dessa situação, ele ainda tenta argumentar, tenta resolver a situação, não consegue e ele é condenado a ir para servir como escravo. Então é feito essa sentença, ele sofre as chibatadas e o pai acaba falecendo. E ao mesmo tempo, como ele é mandado para o castigo, né, a escravidão, a irmã acaba sendo abandonada, porque a única propriedade que a família tinha, que era um sítio, é reivindicada pelo governante. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo, né, então a irmã Abigail ela acaba sendo adotada por uma família que depois vai embora dali de onde eles moram e ele vai para as galés, né, que são aqueles barcos a remo, né, trabalhar como escravo dentro das galés. E ali, mesmo diante dessa situação, o Gesiel, ainda Gesiel, ele é uma pessoa muito de fé, uma pessoa que tem assim uma profunda dedicação ao próximo, né? Ele era judeu e ele também se dedica ali a tentar diminuir o peso que era aquela situação para todas aquelas pessoas. No meio de uma dessas viagens aí, que ele estava ali nas galés, tem um cara importante ali, um cara lá de Roma, e esse cara fica doente. E aí o capitão do navio, pensando né, que ele não que o cara ia morrer e que ele não poderia ao mesmo tempo deixar aquilo se espalhar, ele coloca o Gesiel para cuidar desse cara, pensando no Gesiel como alguém descartável. O Gesiel cuida muito bem desse cara, né, ele faz de tudo para esse cara se curar, e só que o que acontece? Ele acaba adoecendo também, ele pega a mesma doença do outro cara. O cara melhora, e aí o capitão do navio fica querendo jogar o Gesiel para o mar, porque afinal de contas ele poderia contaminar os outros. Por influência desse romano que o Gesiel cuidou e que ficou muito grato, ele faz o que? Ele deixa o Gesiel num porto, né? E fala, olha, agora cuide da sua vida. E aí, a partir disso, esse cara, o Gesiel, ele vai precisar de uma nova vida, porque ele era escravo, ele sendo liberto, ele fica sendo perseguido. E aí ele ainda estava doente, e ele consegue o acolhimento, único lugar, né, agora já próximo a Jerusalém, ele consegue, o único lugar porque ele consegue ser acolhido é a Casa do Caminho. O que é a Casa do Caminho, né? Não sei se todos sabem, mas a Casa do Caminho foi a instituição fundada pelo apóstolo Pedro, e mais alguns apóstolos, que era uma casa de caridade cristã, né? Era a primeira instituição cristã que surgiu, né? Afinal de contas, a gente está falando aí de um período bem próximo da morte de Cristo.
Então ele vai até a casa do caminho, lá ele é muito bem acolhido, né? Lá ele consegue se recuperar e ali na casa do caminho ele conhece a mensagem cristã. E a partir deste momento ele passa a adotar o nome de Estevão. Então até então ele era apenas Gesiel, mas ele passa a renascer nesse processo e ali na casa do caminho ele gosta do lugar, fica por ali e ele começa a pregar dentro daquele lugar. Bom, agora a gente segura um pouco a história aí do nosso amigo Estevão e vamos falar da história de um outro cara, né? Vamos falar do Saulo, né? O Saulo, que também era judeu, porém de uma família muito rica, ele teve uma formação excepcional em termos religiosos e filosóficos, né? Ele estava sendo, na verdade, preparado para ser o sumo sacerdote ali da sinagoga. Ele era um cara que tinha muita fé dentro daquilo que ele acreditava e ele se incomodava muito com a questão dos cristãos, porque ele falava que aquilo que eles promoviam era algo que denegria a fé judaica, né? Que era contrário ao que o judaísmo dizia, porque, por exemplo, eles diziam que Jesus teria trazido uma mensagem que veio depois, veio de certa forma aprimorar a mensagem de Moisés, que era ali o grande profeta, né? O grande líder entre os judeus. E aí esse Saulo, né? Ainda Saulo, ele tinha um mentor que era o sumo sacerdote Gamaliel. E esse Gamaliel ali tentava trazer umas reflexões para ele, porque ao mesmo tempo que ele era um homem de muita fé, ele também era um homem muito rígido, muito rigoroso. E esse Saulo, ele conhece, em um momento, ele conhece a Abigail, a irmã do Estevão, que já não via o irmão desde lá daquela época em que eles foram sentenciados, né? E ele se apaixona pela Abigail. A Abigail também é judia, né? E ela também não entendia um pouco essa história de cristianismo, o que eles estariam pregando essas pessoas. E aí que o Saulo ele começa a escutar histórias dessa tal casa do caminho e do Estevão, né? De quem que era esse Estevão, o que ele estava dizendo, o que ele estava querendo. E ele vai até a casa do caminho e chegando lá ele é recebido pelo Pedro, né? O apóstolo Pedro. Ele é muito bem recebido e tal, e ele vê o Estevão e ele começa a conversar com esse Estevão. E ele começa a questionar o Estevão sobre alguns dogmas do judaísmo e como que ele via essas coisas. E ele se incomoda, porque o Estevão não dá, vamos dizer assim, sabe quando um não quer, dois não briga? Então, foi bem isso. O Estevão não queriam brigar, ele não queria aquela discussão, e o Saulo queria, e ele acaba ali quebrando o Saulo nos argumentos e deixando assim, ó, eu não quero esse tipo de discussão, porque se a gente ficar perdendo tempo com isso, a gente não faz o que tem que fazer. E no meio dessa conversa, o Estevão levanta essa questão, né, de que Jesus, a mensagem de Jesus, ela teria sido superior à mensagem de Moisés, né, ou que ela tinha complementado, explicado melhor as mensagens de Moisés. E isso deixa o Saulo muito irritado, que volta lá ao Sinédrio, né, que é a central lá de onde fica o sumo sacerdote, e ele chama então o Estevão para um julgamento, né? Esse Estevão passa por um julgamento e durante o julgamento ele acaba se aproximando do Gamaliel, que depois vai até a casa do caminho, né? Então quem era o chefe na época era o Gamaliel. E o Gamaliel, chegando na casa do caminho, ele encontra um velho amigo dele de muitos anos,
que tinha sido abandonado pela família porque teve lepra. E, no entanto, lá na casa do caminho ele era cuidado e muito bem cuidado. Com isso, o Gamaliel começa a olhar aquele movimento com outros olhos e numa conversa com Pedro, ele acaba assim sentindo toda aquela emoção do cristianismo e ele começa a pensar realmente em se converter. Voltando lá ao templo, o Gamaliel já chega para o Saulo e fala: olha, Saulo, eu acho que eles não estão fazendo nada de errado, não, e a gente devia liberar o Estevão e eu vou embora, e você vai ser o próximo sumo sacerdote. Aí o Saulo fica muito bravo e ele acaba conseguindo convencer algumas outras autoridades a fazer a condenação do Estevão. E a condenação dele, como era padrão ali na época, era por apedrejamento. Né? E ele consegue essa condenação e para aproveitar a situação, porque ali então ele se encheu de orgulho, porque ele ia virar o sumo sacerdote, ia conseguir condenar aquela pessoa que ele não gostava, e ele vai fazer o quê? Ele chama a Abigail, que morava numa cidade próxima, para assistir a cerimônia, né? E a Abigail fala: olha, eu só não quero ver o apedrejamento porque eu acho que eu assim, não gosto da situação de presenciar a morte de uma pessoa. Aí ele fala que tudo bem, ela chega lá e ela só vai até o templo quando a coisa está acabando. E ela olha ali para o Estevão e reconhece ele como seu irmão. Então ele já está à beira da morte, né? Ele é levado para uma outra sala, num lugar. Ela consegue convencer o Saulo de deixar ela conversar com o irmão. E ali o irmão conta para ela brevemente, né, com as últimas palavras da vida que ele teve, da revelação que ele presenciou, e ele falece ali. E depois dessa situação, é claro que a relação entre Abigail e o Saulo não poderia continuar. E aí, o que acontece? Opa, agora sim. Ele se separa da Abigail e, no entanto, isso só faz, né, ele começar a questionar a sua fé, a questionar as coisas que ele estava fazendo, né, e ao mesmo tempo, de certa forma, ficar revoltado com esses cristãos. E passado algum tempo, Abigail fica doente. O Saulo vai até lá, né, conversa com ela e ele descobre que ela também acabou se convertendo ao cristianismo, né? Ela fala um pouco para ele de como aquilo completou ela, quais os sentimentos que ela acabou despertando por conta disso, né? E ela também vem a falecer. Nisso, o Saulo descobre que a pessoa que apresentou o cristianismo para Abigail foi um cara chamado Ananias. E ele fica louco para ir atrás desse cara, para poder levar aí ele à justiça, para poder tirar limpo essa situação que ele achava que o Ananias tinha afastado a Abigail ainda mais dele. E é nisso, né, que ele vai para Damasco. Então, por que tem o bendito caminho de Damasco? Porque ele descobre que Ananias está em Damasco e da onde ele está em Jerusalém, né? Para Damasco é uma distância grande e para a época bem maior, eram cerca de 250 quilômetros, né? E ele sai nessa caminhada ali com a cabeça fervilhando, com vários questionamentos, com várias coisas para poder refletir. E nesse caminho para Damasco, né, é que ele vai estar ali, ele estava à frente, né, ele mais alguns soldados e tal, e ele vê um clarão, e esse clarão acaba desnorteando ele cai do cavalo, e ele ouve, né, dentro daquele clarão, né, aquela frase que a gente sabe, né, Saulo, por que tu me persegues?
E aquilo ali tá dentro dele, tem um turbilhão de emoções, né? Ele reflete sobre tudo que ele passou e tudo que aconteceu e como que ele não conseguia entender que aqueles cristãos que estavam ali tendo uma vida tão difícil, tão sofrida e ao mesmo tempo tinham um sorriso no olhar, um olhar sereno, né? Ele se lembra do olhar do Estevão quando ele estava ali sendo condenado, que não era de revolta nem nada, e ele aceita, né? Ele pergunta, quem tu és? E ele fala, eu sou Jesus, né? E ele fala assim, Senhor, o que você quer que eu faça? Eu faço o que o Senhor desejar. E ele fala assim, vá até Damasco e lá você vai descobrir o que você tem que fazer. E assim ele acorda, né, desse transe aí, desse contato, e ele tá cego. E ali as outras pessoas ajudam ele, né? Ele não consegue enxergar nada. E o que acontece? Ele chega para os caras e fala: ó, vamos para Damasco. Eu vou continuar o caminho para Damasco. Alguns voltam embora para avisar em Jerusalém o que aconteceu, que ele estava cego, e outros ajudam ele a chegar até Damasco. E chegando até Damasco, o próprio Ananias, né, que já tinha tido ali uma visão também, vai até ele e fala: Você veio me procurar, não foi, Saulo? E o Saulo fica ali sem saber o que fazer e o Ananias leva ele, eles conversam muito e o Ananias acaba impondo as mãos e fazendo ele recuperar a visão. A partir daí, você tem uma mudança radical na vida do Saulo, porque ele consegue sentir, né, toda aquela pureza, toda aquela energia, toda aquela beleza da mensagem de Jesus. E é aí que ele vai começar as suas pregações. O que acontece? Dá licença um pouco. Com a boca seca. Uma vez que ele chega até Damasco, ele fica um tempo ali com Ananias, e esse tempo que ele fica com Ananias, ele conhece um pouco mais o cristianismo, a mensagem, né? E ele quer voltar para Jerusalém para poder conversar com o pessoal lá na Casa do Caminho. Ele quer se redimir pelo aquilo que ele fez, né? E ele começa então a sua jornada de pregações juntamente com Barnabé, que é um companheiro que ele acaba adquirindo no caminho. E ele vai, por onde ele vai levando, né, essa mensagem que ele aprendeu. Ele chega, ele volta lá para a Casa do Caminho, né? Quando ele chega lá, ele a princípio não é bem recebido, porque afinal de contas ele era um perseguidor de cristãos e podia ser uma armadilha aquilo, então eles inicialmente não dão muita atenção para ele, evitam ele, né? E aí o Pedro, que vai chegar e vai falar assim, ó, fala o seguinte, vai você lá falar com ele para a gente ver se o que ele está trazendo é sincero, se ele não está meramente querendo prender mais gente aqui, condenar mais gente. E um dos companheiros ali vai até o Saulo, conversa com ele e ele vê que aquilo é real, né? E a partir disso ele se aproxima dos companheiros ali da Casa do Caminho e ele começa também a trabalhar ali, começa a se dedicar aquelas tarefas, né? Porque a Casa do Caminho atendia muita gente, era uma casa de caridade mesmo, ajudava com comida, ajudava as pessoas doentes, né? E isso também acaba marcando um pouco um período da vida dele. E ele fica ali um tempo, tem algumas questões que eles não batia muito, vamos dizer assim,
né? Porque vamos pensar, gente, nós estamos falando de uma doutrina nova, de uma coisa que estava surgindo, né? Jesus deixou muitas mensagens, mas não deixou um manual de instruções, né? E ali os apóstolos estavam construindo o que viria a ser essa religião. E todos eles eram judeus, né? Esses primeiros apóstolos. Então eles têm uma cultura muito forte ainda do judaísmo. Então, para citar um exemplo, né, teve toda uma discussão sobre se tinha que continuar fazendo circuncisão, se não tinha mais. Isso demorou um tempo até eles baterem o martelo e falar, não, não precisa mais de circuncisão, né? E aí ele vai construindo isso. E o Saulo, ele tinha na mente dele, e assim, é importante assinalar, com o como Saulo ele era romano, né, porque ele tinha, né, de família rica e tudo mais, ele tinha uma relação, vamos dizer assim, ele era um cara mais do mundo, né? Os outros apóstolos, eles eram pessoas mais ali fechadas dentro da Judéia, dentro ali próximo a Jerusalém, então eles tinham ali uma visão mais centrada naquilo ali. Já o Saulo, ele era um cara mais do mundo e ele gostava muito das diferentes culturas, de estar com pessoas e tudo mais. E ele sai, né, em várias viagens, depois eu vou mostrar para você um mapinha do quanto esse homem andou, e ele vai fazer essa pregação ao que ele chama de gentios, né? Os gentios são aqueles que não são judeus. Então, inicialmente, os cristãos eles era um processo de migração, vamos dizer assim, né, do judaísmo para o cristianismo, que aliás nem tinha esse nome na época. Mas eles eram, em sua grande maioria, cristãos, não eram pessoas de outras religiões, né? E aí até o Paulo ficou conhecido como apóstolo dos gentios porque exatamente ele tinha essa visão de levar a palavra de Jesus para todo mundo, independente da onde eles eram, de quais origens eles eram. E ele sai pelo mundo aí, em várias viagens, fazendo essa pregação, levando essa palavra a outros lugares. E é importante assinalar que assim que ele tem essa revelação, né, lá em Damasco, e ele começa esse processo, o próprio Estevão é designado para ajudar ele nesse processo. Então o Estevão fica ali do lado dele, ele o aconselha, ele dá algumas mensagens até durante o sono, ele também influencia certas ações do Saulo, exatamente por quê? Porque eles tinham esse compromisso conjunto, era um compromisso espiritual que era do Saulo, mas não era só dele, né? Que o Estevão tinha assumido junto e que ele precisava estar naquela caminhada para que o Saulo fizesse isso. Percebam que eu ainda estou falando Saulo. Por quê? Porque ele vai demorar um pouco para mudar esse nome dele, adotar um outro nome, né? Isso vai ser durante as suas viagens, que daí ele vai passar a se chamar de Paulo. Vamos lá. O que acontece? Como o... Deixa eu passar mais um. Isso. Esse mapinha, ele é muito legal porque ele vai mostrar um pouco das viagens que o Saulo fez ao longo da sua vida, né? Então, aqui, ó, esse pontinho, não sei se vocês estão vendo o mouse aí, estão vendo o mouse? Esse pontinho é a cidade de Tarso, lá onde ele nasceu, né? Então, ele estava, né? Ele veio para Jerusalém, Jerusalém é aqui embaixo, né? E Damasco é aqui, ó, bem no meio. Então foi nesse percurso entre Jerusalém e Damasco que ele teve essa revelação. E quando ele sai em viagem para poder fazer, para levar a palavra, o primeiro lugar que ele vai é para Chipre. E lá em Chipre, Chipre é uma ilha, né? Hoje é uma ilha turca, e que acho que já busca até autonomia e tal. E na ilha de Chipre, ele é bem recebido aqui numa cidade que chama Pafos. E olha só que interessante, quem é o cara que comanda essa cidade? É aquele cara, aquele que o Estevão ajudou dentro do navio enquanto ele era remador.
Então, esse mesmo romano que estava ali, comandava, que ali era tudo Império Romano, tá, gente? Tudo aqui por onde ele andou, via de regra, era Império Romano. E o que que acontece? Ele encontra esse cara e esse cara tá doente de novo, né? E ele procura o Paulo lá na cidade e o cara fala: olha, Jesus já te salvou uma vez, né? Te salvou quando você estava lá no navio com a doença e tal. E aí o cara fala: nossa, é isso mesmo. Esse cara ele fica assim muito emocionado e ele inclusive é quem permite e banca a construção da primeira igreja cristã ali em Chipre. E ele vai ficar um tempo aqui em Chipre, né? Depois ele vai para o continente, aí ele vai para Antioquia, aí ele passa um tempo em Perge. E aí, gente, o que acontece? Nessas peregrinações que ele faz, ele foi preso assim um monte de vezes. Um monte de vezes ele foi preso e torturado, né? Ele ficou sem grana, passou fome, e aí ele era tecelão, ele aprendeu esse ofício e ele ganhava uma grana como tecelão, e o Barnabé, que andava junto com ele, era oleiro, né? E eles faziam alguns serviços para poder se sustentar. E o que ele fazia era isso, ele ia passando de cidade em cidade, né, e levando essa palavra, e algumas já tinham alguma comunidade, ele ajudava essa comunidade a se fortalecer, né, a se organizar ali, e ele vai fazendo essa jornada por todo o Império Romano, né? Então ele vai para muitos lugares. Roma em si ele ainda não tinha vindo, né? Mas ele já tinha passado aqui pela Tessalônica, ele já tinha passado por Corinto, né? E ele faz o quê? Ao mesmo tempo que ele vai até esses lugares, ele vai traçando relação entre esses lugares. Então, ele vai fazendo as pontes. E aí que é a sua importância como grande propagador do cristianismo. Por quê? Apesar do trabalho lá em Jerusalém ser fundamental, lá na Casa do Caminho, e eles estavam ali, eles também escreviam ali os evangelhos, foram escritos nessa época principalmente, e as pessoas levavam essas mensagens adiante, eles eram centrados ali na Judéia, né? Enquanto que Paulo saiu pelo mundo e ele ia passando e fundando igrejas. E aquela história é um negócio bonito, porque assim, essas igrejas, o que eram essas igrejas? Eram uns casebrezinhos, né? Eu faço até uma ponte disso com o Espiritismo, porque o Espiritismo tem alguns lugares grandes e tal, mas geralmente são a casa de alguém, o fundo do quintal, uma casinha de aluguel, né? A gente é um movimento que não está preocupado em aparecer, vamos dizer assim. A gente está preocupado em ter um lugar para poder se reunir. E ele fazia isso, ele passava de cidade em cidade, ajudava o pessoal a se organizar, a fazer as reuniões e conseguia os lugarzinhos para eles poderem fazer as suas igrejas, né? Ele chega até Atenas e Atenas é uma decepção para ele, porque ele pensava em Atenas assim como um povo muito esclarecido, né? Atenas era um centro de arte, filosofia e, de certa forma, até ciência, apesar de não ter esse nome. Ele falou, eles são pessoas esclarecidas, são pessoas que vão aprender e vão querer entender a mensagem de Jesus. E ele chega lá e o povo já estava com tanta filosofia, tanta arte, tanta coisa na cabeça que ninguém deu moral para ele. Ele foi bem maltratado, né? E ele foi embora. E ele vai para Corinto. Corinto é uma cidade que ele tem uma certa relação. E lá em Corinto, mais uma vez, ele é preso e torturado, né? Por quê? Em Corinto, o que acontece? Lá eles tinham uma festa que arrecadava muita grana. Só que como tinha muita gente lá que estava virando cristão, essa festa religiosa acabou não rolando, assim, a galera não ia, e aí o pessoal começou a tramar de algum jeito para poder, como fala, punir, né, o Paulo pelo que ele estava fazendo.
E aí, deixa eu voltar aqui, ele vai e retorna para Jerusalém. Por que ele retorna para Jerusalém? Ele volta para Jerusalém não só por conta dessa perseguição, mas porque o pessoal lá, o Pedro, o Lucas, o Tiago, eles estavam com algumas dificuldades, né? E eles estavam precisando dessa ajuda. E ele vai para Jerusalém e chegando em Jerusalém, mais uma vez ele é preso, né? E aí é a mesma história, o pessoal tenta fazer com que ele seja condenado à morte e tal. Ele era um cara que falava muito bem, ele conseguia se articular muito com as pessoas e ele consegue o que? Ele consegue pedir para ser julgado em Roma. Ele fala assim, não, ó, eu quero fazer uma petição, eu sou romano e eu quero ser julgado por um tribunal em Roma. E aí ele sai para esse caminho em Roma, então, só para vocês terem uma noção, olha só, aqui é Jerusalém no cantinho e Roma é lá na ponta. Então percebam que o caminho de Jerusalém até Roma é um longo caminho, né? E nessa época, né, uma grande dificuldade para ele poder chegar até essa cidade. E quando ele vai nesse caminho para Roma, é aquela história, ele não é um homem que ficava quieto, parado. Ele conversava com as pessoas, ele conversava com as pessoas do navio e tal. Inclusive o centurião, que era responsável pela sua escolta, vamos dizer assim, acaba se convertendo e fica muito amigo dele, né? E ele é levado até Roma, demora essa viagem, tem um naufrágio no caminho, é assim, tudo que podia dar de errado dá, mas ele entende que esse percurso é importante, né? É importante para que ele possa aproveitar para fazer essa pregação. E ele chega lá em Roma e a princípio ele consegue, né? Também com argumentação e com os amigos, isso é uma parte muito importante, ele consegue ser libertado lá em Roma. No entanto, é nessa mesma época, né, o imperador de Roma era Nero, né? E como vocês sabem, né, Nero foi o cara que botou fogo em Roma, pelo menos foi que ficou com a fama, né? Porque o Nero queria dar uma reformada geral, a ideia dele era queimar algumas partes da cidade para liberar para ele fazer as reformas. E aí acontece que o incêndio foge de controle, né? E o Nero tira o corpo dele da reta e ele bota a culpa nos cristãos, né? Porque os cristãos, eles eram via de regra pobres e moravam ali numa favelinha de Roma, vamos falar a verdade, era uma favelinha em Roma. E a favelinha foi uma das partes que mais queimou. E aí que a perseguição aos cristãos em Roma fica muito intensa. E é nesse período que você vai ter aí os circos romanos com todos aqueles martírios, as pessoas sendo atiradas às feras, né? E é lá em Roma que um dia ele é capturado e ele é decapitado nas imediações de Roma, né? Então é aí que o Paulo desencarna. O livro descreve de uma maneira muito bela esse momento, porque ele tem um apagão, né? Ele é assassinado, né? E ele tem esse apagão. Quando ele está no plano espiritual, ele está no escuro. E aí ele não sabe, né? Ele está meio desnorteado e tal. E ele ouve, né? A voz e a voz daquele amigo dele, o Ananias, que já havia falecido tempos atrás, que vai e consegue, né, esclarecê-lo. A partir desse momento, ele consegue ver ali toda a luz, toda a beleza do plano espiritual e ele leva, né, depois de um tempo, o Ananias pede para ser levado até Jerusalém. Lembra, ele desencarnou em Roma, né? E ele pede para ser levado até Jerusalém porque ele queria pedir perdão, né, pelos erros que ele cometeu. E quando ele chega lá em Jerusalém e ele está ali pedindo perdão a Jesus pelos erros que ele cometeu, ele tem uma visão do mestre que chega até ele juntamente com Abigail e com Estevão e diz para ele que ele não tinha mais nada do que pedir perdão, que ele já tinha feito em vida todo o caminho da sua própria redenção e o quanto ele levou da palavra
de Jesus, né, para as pessoas, já teria trazido para ele essa libertação. E aí acaba o livro, né, o conselho todo mundo lê. Bom, quais seriam então as lições que Paulo nos trouxe? Né? O que essa jornada dele pôde nos fazer? A primeira coisa é essa fé inabalável dele. Resiliência que a gente fala hoje, né? Mas é uma coisa assim, ele enfrentou tudo que tinha que enfrentar, ele teve que lidar com o seu orgulho, ele teve que lidar com a pobreza, com a falta de amigos, ele teve que lidar com a perseguição, com a humilhação, e ele continuou nesse caminho, porque ele tinha muita certeza de que era aquilo que ele tinha que fazer. Ele dedicou a sua vida a isso, né? E outra coisa é que Paulo nos deixa uma lição de fraternidade. O primeiro ponto é que, assim, vocês viram que ele passou por várias situações e ele foi fazendo amigos. Ele não tinha uma visão restrita de um grupo pequeno de pessoas. Pelo contrário, o que ele via era pessoas que poderiam estar ali junto com ele. Ao longo da sua trajetória, ele fez amigos entre os romanos, fez amigos entre os judeus que continuaram judeus, ele fez amigos entre escravos, entre soldados, enfim. Ele leva muito essa fraternidade para todos os lados, e isso é fundamental para que o cristianismo deixasse de ser um movimento religioso restrito a algumas pessoas lá de Jerusalém e passasse a ser uma religião mais geral, uma religião mais ampla, que abrangesse mais pessoas. Então, perceba que esse sentimento, essa forma dele de buscar, como fez a diferença. Outra coisa que ele também fez foi usar aquilo que ele sabia fazer bem. Ele sabia falar muito bem, ele sabia escrever muito bem, ele sabia conversar com as pessoas, né? E isso era o talento dele. Né? É o que ele tinha, os seus dons, vamos dizer assim. E foi o que ele fez. Ele levou isso, né? Ele usou isso para poder fazer o seu papel. E isso é uma coisa que a gente precisa sempre guardar conosco, né? Ninguém precisa ser aquela pessoa, aquele símbolo para poder fazer o bem, para poder levar uma palavra de carinho, para poder levar o amor ao próximo, né? Então, aquilo que a gente sabe fazer, as habilidades que a gente tem, são aquelas que a gente precisa usar para poder levar adiante a palavra do Cristo. Esse cara exercitou o perdão, muito perdão. O primeiro perdão que ele teve que exercitar foi para consigo mesmo. Ele teve, porque se ele ficasse preso, né, em todas as atrocidades que ele havia comandado, ele nunca teria seguido em frente. Ele precisou perdoar a si próprio e ele precisou perdoar todo mundo que o perseguiu, que depois o humilhou, que depois o torturou, né? Tanto que, assim, ele era o cara, quando ele ficou, um tempo que ele ficou em prisão domiciliar em Roma, tinha que ficar um guarda lá na frente da casinha que arrumaram para ele. E os guardas brigavam para poder ser guarda do Paulo. Por quê? Porque todos os guardas eram muito bem tratados por ele. Né? Ele tinha essa presença, esse carinho. E ele dizia isso, né? Tanto que quando o centurião que levou ele até Roma o entregou, já estava muito amigo dele, ele falou assim, meu amigo, você cumpriu a sua função, você fez aquilo que tinha que fazer. Né? Fique tranquilo que a gente está junto com você. E aí é uma outra coisa que ele também exerce, né, muito a humildade. Né? Ele a todo momento ele fala, olha, a glória que se de alguma maneira eu tenho, de alguma maneira Jesus me deu, é uma glória dele, é da mensagem dele, é do evangelho, não é do Paulo. Não digam isso, não digam que eu faço alguma coisa, que quem faz alguma coisa é Deus, é o nosso Senhor. E ele tinha muito essa humildade, que é um contraponto exatamente ao que ele era antes, né? Que ele era uma pessoa extremamente orgulhosa.
né? Uma pessoa muito que gostava muito desse personalismo, e ele passa a pensar de outra maneira, querendo fortalecer a mensagem que ele estava levando e não necessariamente a pessoa que ele era, né? E outra coisa, ele vai levar uma mensagem de amor, né? E essa mensagem de amor, ela é muito profunda, porque aonde ele ia, ele fazia de tudo para que as pessoas pudessem propagar isso, para que as pessoas pudessem trocar isso, né? E uma das suas cartas, né, uma carta deles aos Coríntios, acabou sendo inspiração para essa música. Deixa eu ver se vai abrir por aqui, se não abrir, aí, que vocês devem conhecer, né? Eu vou passar só os primeiros versos, que são os versos do próprio Paulo, né? A composição é do Renato Russo, usando uma parte da carta de Paulo aos Coríntios e uma parte de um poema do... como é o nome do homem? Depois eu lembro. Então acompanha aí. Não sei se vocês estão ouvindo, mas... Isso, obrigado, Carol. É isso mesmo. Então, depois, né, assistam aí. Mas eu acho que é isso a mensagem dele, né? Olha só, né? É o amor que, ainda que eu dissesse, né, falasse a língua dos homens e dos anjos, se sem o amor eu nada seria. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que a melhor forma de expressar quem você é e o que você quer é pelos seus sentimentos, é pelo carinho que você tem com as pessoas, é pelo amor que você dedica a elas. Mais do que belas palavras e discursos, o que as pessoas precisam é de atitudes, né? Eles precisam de pessoas que estejam conosco, que queiram estar conosco e que leve até nós esses sentimentos, né? Então, todos podemos levar a fé adiante, que o exemplo de Paulo, que nos inspirou, também inspire a todos que foram afetados pela fé e possam levá-la a todos que estiverem próximos. É isso, muito obrigado.